Olá, é um prazer estarmos aqui para mais um programa Educação em Pauta. A nossa convidada de hoje é a professora Marise Ramos, doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutora em Etnossociologia do Conhecimento Profissional pela Universidade de Trás-os-Montes, em Portugal. A professora Marise foi uma das palestrantes convidadas do nosso segundo colóquio nacional sobre produção de conhecimento em educação profissional, realizado aqui no IFRN no mês de agosto. E ela falou sobre os projetos societários em disputa no Brasil contemporâneo, também sobre a universalização das educações básica e profissional, no que elas atendem a esses projetos. Olá, professora. Olá, Maria, como vai? Eu gostaria de começar essa nossa entrevista sabendo exatamente que projetos societários são esses e como é que a universalização da educação básica e da educação profissional podem servir a esses projetos. Ou mesmo estarem também em disputa, também, né, no âmbito desses projetos. O primeiro aspecto a destacar é a abordagem que eu faço sobre o tema de projetos societários em disputa, porque eu faço um recorte especialmente sobre a questão do desenvolvimento, né? E aí considerando sempre a relação entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social no país. Sabemos hoje, nós todos que acompanhamos a vida política do país e a vida econômica, né, que especialmente a partir da grande crise do capital que se instaura, né, no mundo todo, e que a Europa, por exemplo, vive imensamente as suas sequelas, né, o Brasil tem se preocupado fortemente com o processo de desenvolvimento, geração de riqueza, geração de emprego, estímulo ao consumo, né, para não só ter uma perspectiva de construção de um país, de uma economia com alguma força frente à crise que se instaura, né, mas também para traçar rumos em termos de desenvolvimento social, quer dizer, a possibilidade das pessoas viverem com um mínimo de dignidade, né, e usufruírem de direitos sociais básicos e fundamentais. E neste último aspecto, inclusive, a educação cumpre um papel fundamental, fora o fato também de que há relações entre projetos econômicos e projetos educacionais. E assim, de uma maneira para o telespectador entender exatamente, na sua opinião, quais são os projetos que se delineia? Qual é a sociedade que hoje, em princípio, se quer? Existe uma pesquisa sobre isso? Baseado em que a senhora estipulou esses projetos? Há um grande debate, especialmente entre os economistas, né? Fala-se hoje, por exemplo, do novo desenvolvimentismo ou do neodesenvolvimentismo. Basicamente, a ideia do novo ou do neo, ainda que haja diferença entre eles. Né? A palavra é a mesma coisa, né? A palavra é a mesma coisa, mas conceitualmente não é. De todo modo, há um certo consenso de que o desenvolvimento no Brasil hoje se dá a partir do estímulo ao consumo. Né? Tanto que os programas governamentais de transferência de renda, exato, de ampliação do crédito, né, dos estímulos, do desenvolvimento de programas de acesso à educação, por exemplo, como o ProUni, o próprio Pronatec, no caso da educação profissional, né, são mecanismos que visam possibilitar ao cidadão o acesso a algum nível de renda, estimulando assim o consumo sob o pressuposto, ou a hipótese, melhor dizendo, de que o consumo estimula o desenvolvimento industrial, a produção de cima para baixo. Então, as indústrias reagiriam às demandas, né, e com isto gerariam mais emprego, ao mesmo tempo alimentariam também o ciclo do consumo, porque geração de emprego pode ser geração de renda, dinamizando então uma economia, e aí com um recorte. Esse é um dos vieses que pode ser um recorte, inclusive, nacional, quer dizer, da dinamização, do aumento da riqueza nacional. Essa é uma perspectiva de projeto societário do ponto de vista econômico, não é? Do ponto de vista social, e as coisas estão relacionadas, mas além do pressuposto de que o estímulo, esses mecanismos, né, poderiam gerar possibilidades de vida social com melhores condições, né,
tem também o aspecto da própria democracia, né? Da ampliação da participação democrática da população na discussão do projeto dos rumos do país. Agora, o corte fundamental que eu diria, quando a gente vê esse contexto, né, se dá no sentido de que esse tipo de projeto que tem uma perspectiva de desenvolvimento econômico-social supera uma lógica que nós vivemos até, ou ainda vivemos até um pouco tempo, ou poderíamos dizer que ainda vivemos, né, a lógica neoliberal, quer dizer, uma lógica em que o Estado foi transferindo para a sociedade civil a responsabilidade pelas políticas sociais, né? Inclusive a própria educação teve no cenário com um processo de privatização bastante grande, a educação profissional viveu isso na década de 90, né? No período do Fernando Henrique Cardoso. E então a questão até que ponto nós temos superado essa lógica que predominou no Brasil, à luz do movimento internacional, de uma fragilização do Estado no que se refere às suas responsabilidades, por um lado, no provimento dos direitos sociais e, por um outro, na própria regulação da economia e na própria ação produtiva do Estado, que, por sua vez, caracterizou um pouco o período em que nós desenvolvemos, por exemplo, grandes empresas estatais, né, como referência para uma geração de riqueza a partir do investimento em ciência e tecnologia. Na sua opinião, a educação básica, a universalização da educação básica e da profissional, ela vem respondendo a esse projeto societário? Nós não temos dados assim, muito substantivos ainda para responder se há uma resposta. Né? É claro que nós poderíamos dizer que em termos do ensino fundamental, hoje as matrículas beiram quase a universalização, quer dizer, aos 90%, cerca de 90% de atendimento. Né? Mas o mesmo não acontece em relação ao ensino médio, por exemplo, e nem à educação profissional. Pois quando eu falo em universalização, às vezes a gente universaliza as coisas boas e as coisas ruins, não é? Então, às vezes, o movimento, as pessoas mais antigas, algumas pessoas que viveram na época antes do sistema de saúde ser universalizado, por mais que existem os defensores do sistema único de saúde, você universaliza, mas em alguns aspectos, alguns serviços deixam muito a desejar. Na verdade, você compartilha também tudo que é de ruim e as falhas também. No caso da educação, a senhora acha, vamos fazer uma análise dessa última década, né, do século XXI, que houve melhoria, porque no campo do ensino médio é um fosso que existe no Brasil. Uhum. Tudo bem, hoje as pessoas têm acesso à educação, mas a qualidade dessa educação, os resultados do Brasil nos exames internacionais, a gente está entre os piores países. Uhum. Né? Em relação ao PISA, por exemplo, tem 50 países à nossa frente, o programa ele examina a qualidade da educação de 65 países. Uhum. Então, assim, como os pensadores de educação estão vendo isso hoje e o que está pintando nesse cenário para reverter esse quadro? Então, o que você me pergunta nos remete a uma questão bastante forte no pensamento educacional, né? Que diz respeito à relação entre educação e desenvolvimento. Há uma pergunta que é tautológica, né, que diz assim: um povo é bem educado ou tem uma boa educação porque é rico, ou ele é rico porque tem uma boa educação? Tem até um exemplo muito interessante, assim, eu particularmente, às vezes, quando a gente coloca todas as fichas de um país apenas na educação, eu lembro do caso da Argentina, que é um país extremamente educado e que há décadas patina e só faz piorar economicamente. Então, quer dizer, é uma coisa que educação e economia há que haver um projeto de governo que coloque educação e melhoria da qualidade de vida da população juntos, porque a Rússia é um país extremamente educado, né? E se a educação fosse apenas a solução para todos os problemas, esses países não estariam Exatamente. passando. Então, é uma questão de fato dialética, né? Ao mesmo tempo que cada uma dessas esferas tem uma autonomia e uma dinâmica própria,
Quer dizer, a educação é um processo pelo qual os sujeitos se formam, que incorporam a cultura de uma sociedade, adquirem conhecimentos para a ação produtiva, né, e cidadã na vida. E isso tem uma especificidade que deve ser tratada como tal, porque não há como a educação determinar a dinâmica econômica e produtiva do país. Ao mesmo tempo, e também porque a economia tem a sua dinâmica própria. Agora, o que nós estamos falando é exatamente da perspectiva de se ter um projeto de desenvolvimento nacional popular, né? Acho que isso é projeto, é disputa, é luta, em que a dimensão econômica e social da vida de um país se articulam ao tal ponto, né? Que dentro dos limites do modo de produção capitalista que nós vivemos, que há sempre o elemento da exploração do trabalho, é estrutural isso, né? Mas que, entretanto, dentro desses limites, se possa ter empregos qualificados, porque hoje os estudos econômicos e na particularidade do Brasil, por exemplo, mostram que os postos de trabalho que estão sendo gerados são de natureza precária. Ou, como alguns autores falam, do trabalho barato. Eles são postos de trabalho que exigem pouca qualificação e que têm, por sua vez, uma remuneração ou salário baixo e ainda a sua natureza em si do posto de trabalho é pouco qualificada, isto é, tem pouco conhecimento científico tecnológico condensado, até porque o país, durante muitos anos, né, ou quase toda a sua história, fez a opção muito mais pela adaptação de tecnologia, no máximo a dimensão da inovação, do que propriamente da criação de ciência e tecnologia. Então, os projetos educacionais, e aí a perspectiva de universalização da educação básica e da educação profissional, pelo menos, pressuposto para que uma dinâmica produtiva com perspectiva social, de qualidade social, possa acontecer, né? E é sobre isso que a gente tem tratado, porque, por exemplo, você me perguntava assim, sobre os avanços, né? Hoje nós temos no Congresso Nacional, está tramitando o projeto do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. E uma das metas em relação ao ensino médio, por exemplo, é aumentar em 85% a taxa líquida de matrícula no ensino médio. A taxa líquida ela se refere ao conjunto da população em idade considerada própria àquele segmento. Você vê, essa meta é uma meta importante face à nossa realidade atual. Entretanto, ainda é tímida, porque nós temos que projetar 100%, né? Mas pode-se dizer, bom, as condições objetivas hoje, inclusive econômicas, porque investimento em educação, o investimento em educação exige também elevação do PIB e tudo mais. Bom, as condições podem não ser absolutamente apropriadas, há que se planejar aos poucos. Mas não, por exemplo, quando a presidente Dilma também envia ao Congresso Nacional uma lei para que 100% dos royalties do petróleo pré-sal vão para a educação, já está se tendo uma perspectiva de aumento da receita aplicada à educação. Mas tem que ser na educação pública, não basta ser na educação em geral, né? O processo de universalização da educação básica, ele vai se dar efetivamente à medida que o Estado assuma a educação pública como seu projeto fundamental. E agora falando num assunto que é fundamental em se tratando de educação, que é a questão da inovação. Professora, há uns 27 anos atrás, a Coreia do Sul era pior do que o Brasil, em termos econômicos, em termos educacionais, em todos os indicativos. Ela superou o Brasil, hoje está entre os países do primeiro mundo, e o que diferenciou foi o investimento em educação e na preocupação, na obsessão pela inovação tecnológica. Na sua opinião, como a educação, principalmente a profissional, né, a propedêutica também, mas enfim, está se movendo em direção a essa busca pela inovação? A senhora acha que tem melhorado os nossos indicadores a esse respeito? A
a primeira observação que eu faria diz respeito à inflexão da política de educação profissional, que acontece a partir do governo Lula, especialmente do segundo governo, que é o forte investimento na rede federal de instituições de educação profissional e tecnológica, né? Porque, historicamente, essas instituições que começaram como escolas técnicas federais, vão a Cefetes e agora se transformam em institutos federais, foram as instituições que trouxeram para dentro do currículo do ensino médio, à época, no segundo grau, enfim, com as denominações que já houve, mas foram instituições que trouxeram o ensino da ciência e da tecnologia para dentro da educação básica, formando, portanto, jovens desde o ensino médio em ciência e tecnologia, né? É claro que a origem se dá por uma formação, pela formação técnica de nível médio, mas esse avanço que se dá na concepção da formação técnica de nível médio baseada em ciência e tecnologia é fundamental para a formação de sujeitos jovens que vão para o exercício das profissões técnicas ou para a universidade, absolutamente legítimo e necessário, já com um conhecimento de ciência e tecnologia bastante fecundo, né, bastante potente, para a formação de novos cientistas ou de profissionais que estão inseridos no âmbito de atividades produtivas baseadas em ciência e tecnologia e que têm o domínio de bases científicas e de conhecimentos, né, de cultura básica e cultura tecnológica para uma atuação qualificada. Bom, esse é um aspecto para dizer assim, como eu acho que a questão do desenvolvimento científico-tecnológico no país se relaciona com a educação profissional. E eu resumo dizendo, mediante um forte investimento na educação tecnológica, o que eu considero que veio sendo feito a partir dos anos 2000, num confronto com o período anterior que nós vivemos. Agora, a mesma coisa eu poderia dizer em relação às universidades, que não é o nosso tema aqui, o ensino superior, mas em relação às universidades também, né? O universo de formação de pessoas capazes de produzirem ciência e tecnologia. E aí eu estou insistindo na ideia da produção de ciência e tecnologia mais do que na inovação, ainda que tenha sido esse o mote, né, que você trouxe. Porque o movimento necessário, do meu ponto de vista, para o avanço do país e a produção de riqueza, né, é a capacidade, investir na capacidade do Brasil gerar a sua própria tecnologia. Aí que vem a inovação. Que a inovação é consequência. Isso, porque há processos, né, que caracterizou a industrialização no país por uma relação dependente com os países de capitalismo avançado, que foi de importar tecnologia, né, de países mais avançados, sendo que as tecnologias importadas muitas vezes já eram obsoletas no país de origem, e fazer a adaptação ou, que é obviamente um estágio à frente, né, produzir uma inovação em cima de uma tecnologia o que é profícuo, entretanto, eventualmente, num patamar de acúmulo científico-tecnológico já superado em outros países. É diferente de você criar uma coisa totalmente nova que muda o patamar, exatamente, que é um divisor de águas, e você simplesmente melhorar o que já existe. E produzir capacidade sustentável, sabe, da geração de conhecimento e de produção no país. E por isso há que se ter uma política de ciência e tecnologia que invista na formação de pessoas e na capacidade científica e tecnológica das instituições. Quando eu falei na busca obsessiva pela inovação, eu estava querendo dizer isso, porque se não for prioritário, você continuará a ensinar de uma maneira que não estimule, né, as pessoas, os alunos, os jovens a investir, a investigar. Porque sem investigação você não tem inovação. Isso. Não é? Tanto que a gente defende, na nossa proposta de educação básica e educação profissional, o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. O trabalho como princípio educativo, ele
quer nos mostrar, né, nos formar, compreendendo que a humanidade produz a sua existência e, portanto, nós temos que ter capacidade física, intelectual, material, emocional para o trabalho, né? E o conhecimento é a base fundamental para isso. A pesquisa como princípio pedagógico, por sua vez, tem a ver com o fato de formarmos desde o início da educação básica, obviamente respeitando os momentos de desenvolvimento cognitivo, intelectual dos sujeitos nos respectivos níveis, né, da educação, mas de fazermos uma formação que desde o início estimule as pessoas, os adolescentes, jovens, depois adultos, a produzirem conhecimento. E não se pode produzir conhecimento sem que seja apropriado o conhecimento já produzido. Exatamente. Por isso, o ensino científico, né, da ciência e das técnicas, da tecnologia e da dimensão cultural do mundo moderno é fundamental. Para nós, essa é a base de uma boa formação profissional. Professora, eu queria falar um pouquinho, nosso tempo está se esgotando, mas sobre educação profissional em saúde. Uhum. Né? Nós, com tantas discussões a respeito, né, dos problemas que a nossa saúde enfrenta no Brasil, o ensino profissional nessa área, como é que a senhora faz a avaliação, como é que ele anda? Muita gente não sabe que existem escolas técnicas voltadas para a saúde. Então, quando conversamos sobre a educação profissional em saúde, é preciso trazer a história do que levou à universalização, o que levou ao projeto de universalização da saúde no Brasil. Eu digo projeto porque, de fato, a universalização no patamar de qualidade, não no acesso para todos. Para qualquer país é difícil, mas o projeto está aí, quer dizer, que vem desde o movimento da reforma sanitária, nos anos 80, até a instituição do Sistema Único de Saúde. E o SUS, ele trabalha com princípios, que são princípios éticos, políticos, que são, por exemplo, o princípio da integralidade na atenção, do sujeito ser compreendido na sua integralidade, não somente como um ser biológico que tem doença ou não tem. O princípio da igualdade, quer dizer, de todos têm o direito à saúde igualmente, né? E esses princípios, eles precisam estar na base da formação do trabalhador de saúde, em todos os níveis, mas particularmente o trabalhador técnico de nível médio é aquele que trabalha na porta de entrada do sistema, seja nos hospitais, por exemplo, se você é atendido por um técnico de enfermagem, seja nos centros de saúde, que é a instância da atenção básica, ou no programa de saúde da família, que você tem os agentes comunitários de saúde, você tem também técnicos de enfermagem, dentre outros. Esses sujeitos, normalmente, eles estão em contato direto com a população, com o que a gente chama dos usuários. Portanto, é necessário que sejam formados sob os princípios do Sistema Único de Saúde. Além disso, não só eu falei desses que têm o contato diretamente com o usuário, mas você tem, por exemplo, os técnicos em laboratório, que fazem um exame de sangue, um exame radiológico, que precisa ser visto como algo que diz respeito a uma pessoa, a vidas, não é? E portanto, não é só a produção de um exame de um resultado. Com isso, foi muito importante a instituição das escolas técnicas de saúde, que a gente chama de ETSUS, que estão distribuídas em todo o país, normalmente sob a responsabilidade das secretarias estaduais de saúde. Algumas são ligadas a universidades, outras são às secretarias municipais de saúde, mas a grande maioria às secretarias estaduais. Essas escolas, entretanto, elas funcionam muito a partir do apoio, do fomento do Ministério da Saúde, de acordo com os programas prioritários deste Ministério. Isto é importante, entretanto, há uma luta também significativa de que essas escolas tenham sustentabilidade e uma certa autonomia no sentido de fazerem o seu projeto, de terem profissionais permanentes e poderem ser mais propositivos na estruturação de uma forma de se fazer a formação dos trabalhadores em saúde no país. Porque, infelizmente, ainda é a rede privada que forma a maior quantidade desses profissionais.